Olá, eu sou o Thiago do BSC Design. O número e a complexidade dos desafios de segurança cibernética aumentaram na última década. Uma estratégia abrangente de segurança de dados é uma necessidade hoje. Nesse tutorial, nós vamos discutir como criar essa estratégia. Nós vamos falar sobre a causa raiz de violações de dados, as formas de criar uma estratégia de resposta e quantificação com KPIs. Vamos começar com uma pergunta geral. Por que nós precisamos de uma estratégia de segurança cibernética? Bom, uma estratégia formal é uma boa base para futuras discussões. Por exemplo, quando todos os riscos e estratégias de mitigação de risco são visualizados em um único mapa estratégico, é mais fácil justificar orçamentos para iniciativas de segurança cibernética. Uma estratégia formalmente descrita possibilita alinhar iniciativas de segurança cibernética com outras partes da estratégia da organização, por exemplo, com o scorecard de talentos, scorecard de TI ou scorecards para cenários de risco. Em uma boa estratégia, as metas são quantificadas com indicadores de desempenho ou KPIs. Assim, em vez de ideias vagas como crie um ambiente de negócios altamente seguro que aproveite as tecnologias mais recentes. Na verdade, a sua equipe precisaria formular algumas metas mais específicas e decidir como quantificá-las. Essa abordagem leva toda a discussão para o próximo nível, onde as metas e os resultados esperados são claramente definidos. Então, o que é segurança cibernética e como ela é diferente da segurança e privacidade de dados? Por exemplo, se você usar um formulário de contato em um site, seu endereço de e-mail deve ser usado apenas para responder à sua consulta e não para inscrevê-lo na lista de e-mail de marketing ou divulgação para outras empresas. Isso é privacidade de dados ou proteção de dados. É o uso ético e legal de dados. Ao mesmo tempo, o agente de atendimento ao cliente ele vai precisar verificar sua identidade, acessar o banco de dados interno e atualizar algumas informações, assim por diante. Tudo isso requer uma arquitetura segura de TI, que é onde a segurança de dados ela está envolvida. Então, o termo cibersegurança normalmente abrange uma ampla gama de ideias, incluindo não apenas a segurança de dados ou privacidade de dados, mas também outros sistemas de segurança. Mas a estratégia de segurança cibernética vai impedir violações de dados? Bom, no caso da cibersegurança, parece que nós lidamos com algo desconhecido, difícil de prever e de quantificar. E é verdade. É difícil prever qual empresa vai ser a próxima vítima de um ataque hacker. Ao mesmo tempo, nós temos acesso a uma análise detalhada da causa raiz das violações de dados típicas. Isso resulta que a maioria das violações de dados é causada por fatores conhecidos, como credenciais comprometidas e phishing. Então, a estratégia de segurança cibernética vai evitar violações de dados? Bom, embora nós não possamos impedir que todas as violações de dados, nós podemos estar preparados e minimizar o seu impacto na organização. No BSC Designer, nós temos vários modelos de scorecard disponíveis para todos os nossos usuários, incluindo aqueles que usam a ferramenta no plano gratuito. Um desses modelos é um scorecard de estratégia de segurança cibernética. Ele segue o modelo clássico do Balanced Scorecard com 4 perspectivas. Na perspectiva de stakeholders e clientes, nós mapeamos os resultados esperados da execução da estratégia. Então, um objetivo típico para as partes interessadas é reduzir o dano potencial de violações de dados, e uma expectativa típica dos clientes é a mitigação efetiva dos riscos de segurança e proteção de dados. As próximas 2 perspectivas, elas são os direcionadores da estratégia. Na perspectiva interna, nós temos os objetivos relacionados à automação de segurança, criando equipes de resposta e planos de resposta. Já na perspectiva de aprendizagem, nós focamos nos objetivos de educar os funcionários e testar o ambiente de negócios. Agora, vamos discutir os objetivos específicos em cada perspectiva. A perspectiva das finanças ou dos interesses dos stakeholders. Aqui, normalmente, nós formulamos os resultados esperados para as partes interessadas. Como nós já discutimos anteriormente, nós não podemos evitar todos os riscos relacionados a dados, mas nós podemos minimizar o seu impacto. A questão é, como quantificar o impacto neste caso? Nós podemos usar os benchmarks do setor,
para o custo de violação de dados por registro e multiplicá-lo pelo número de registros. Dessa forma, então, nós calculamos os chamados custos diretos, como o custo da análise forense, multas e indenizações dos clientes. Mas nós podemos, por outro lado, calcular custos indiretos, como o custo das oportunidades perdidas, o custo da perda de clientes, parceiros ou funcionários existentes devido à violação de dados. Na perspectiva do cliente, o objetivo principal ele pode ser formulado como mitigar os riscos de segurança e proteção de dados. Essa meta ela é quantificada pelo indicador de tendência detecção precoce e resposta rápida aos riscos de dados, que é a saída da meta da perspectiva interna. Outro indicador importante é a prontidão para a proteção de dados. E, por fim, nós temos um indicador de resultado, que é o índice ponderado de risco. A lógica aqui é que a organização ela trabalha nos sistemas de segurança internos, quantificados por detecção precoce, indicador de resposta rápida, e introduz as medidas de proteção de dados necessárias, quantificadas por prontidão na proteção de dados. As melhorias alcançadas elas serão validadas pelo índice ponderado de risco. Agora, o que é um índice ponderado de risco? Esse indicador ele quantifica o nível de risco atual com o qual a sua organização está lidando. Para fazer isso, nós categorizamos as violações de dados de acordo com o seu nível de impacto, que vai desde eventos críticos de risco, com peso de 70%, até eventos de risco de baixo nível, com peso de 3%. Essa estratégia, na verdade, ela aborda o problema de possível manipulação do sistema de medição quando o indicador ele é movido para a zona verde, resolvendo então problemas menos significativos em vez de resolver problemas reais. E que dizer do indicador de prontidão para a proteção de dados? Então, conforme também já explicamos anteriormente, a proteção de dados é sobre o uso ético e legal de informações pessoais. As medidas de proteção, nesse caso, estão bem articuladas pela legislação aplicável. Então, se nós tomarmos o GDPR na Europa como exemplo, a prontidão para a proteção de dados ela pode ser calculada usando métricas binárias. Nesse caso, as métricas são algo como o responsável pela proteção de dados foi designado, o monitoramento de consentimento explícito foi implementado e o procedimento de comunicação de dados também já foi implementado e assim por diante. Agora, nós vamos passar para a perspectiva interna e discutir os direcionadores da estratégia. E nós temos objetivos como detecção precoce e rápida aos riscos de dados, desenvolvimento de um plano de mitigação de riscos e redução da complexidade. Por que esses mesmos objetivos? Como formular os objetivos para o seu caso? Bom, para encontrar as metas e os indicadores de desempenho para a perspectiva interna, nós precisamos fazer a análise da causa raiz das violações de dados, analisar os pontos de risco e custo e elaborar uma estratégia de resposta. Os relatórios da IBM Security e da Verizon, que nós mencionamos anteriormente, eles incluem algumas estratégias comuns aplicáveis à maioria das organizações. Em nosso modelo, o objetivo geral ele é formulado como detecção antecipada e resposta rápida aos riscos de dados. Essa meta é quantificada por dois indicadores de resultado, o tempo médio para detectar e o tempo médio para responder. Os indicadores de resultado mostram o que já aconteceu. Mas então, o que nós podemos fazer para melhorar o desempenho desses indicadores? Nos relatórios que nós já mencionamos, você vai encontrar algumas recomendações que levam a uma melhor resposta de segurança de dados. Nós as formulamos como iniciativas alinhadas ao objetivo. Então, há um fator de sucesso, que é ter formado equipes de resposta a incidentes, e de acordo com o relatório de segurança da IBM, essa é uma das maneiras eficazes de minimizar o impacto da violação de dados. Outra iniciativa é a detecção de acesso a dados de alto risco, que vai ajudar a priorizar os esforços da equipe de segurança cibernética. Existem ainda mais dois objetivos na perspectiva interna, que é desenvolver um plano de mitigação de riscos e reduzir a complexidade de TI. Eles contribuem para a meta de detecção precoce como fatores de sucesso, e o seu desempenho de resultado é mostrado como indicadores de tendência. Vejamos então a meta desenvolver um plano de mitigação de riscos. Como nós podemos ter certeza de que o plano existente para a segurança de dados ele é de fato bom? Ele deve ser baseado em um modelo de risco atualizado que reflita a forma como os dados são gerenciados na organização.
no scorecard da estratégia, isso é quantificado pelo indicador de tendência Auditorias Regulares de Segurança de Dados, que é explicado nas perspectivas de aprendizado. Mas como nós sabemos que o plano de resposta ao risco sugerido é realmente eficaz? Então, juntamente com atualizações regulares do modelo de risco, nós podemos testar a aplicação do plano desenvolvido na prática. Isso é quantificado pelo indicador de resultado Teste de Resposta a Incidentes. E que dizer do objetivo reduzir a complexidade de TI e dados? Bom, existem vários fatores que afetam os custos de violação de dados. Complexidade da infraestrutura de TI, complexidade dos dados e automação. No mapa estratégico, nós formulamos esses fatores dentro desse objetivo. Então diminuir complexidade de dados de TI é uma justificativa para o objetivo. Limitar o acesso aos dados mais valiosos é um dos fatores de sucesso para diminuir a complexidade das soluções de TI necessárias. E automatizar testes de vulnerabilidade e conformidade é uma ampla iniciativa para a automação da segurança de TI. Para quantificar a complexidade, nós usamos o Índice de Complexidade de Segurança de Dados, que é compilado por meio de vários indicadores. Então, por exemplo, há o número de usuários com nível de acesso mais alto. A função de otimização para esse indicador ela está definida como minimizar, ou seja, reduzir o número de usuários com acesso a dados confidenciais vai melhorar o desempenho geral do índice. Também, 7% das violações de dados são causadas por um informante malicioso. Por esse motivo, outro indicador é tempo para desativar as credenciais de login. E outra métrica que compõe esse índice é a porcentagem de software de segurança atualizado. Essa métrica ela parece simples, só que estudos mostram que a causa raiz de 16% das violações de dados é uma vulnerabilidade em software de terceiros. Cada indicador que compõe o índice tem o seu próprio peso. O peso relevante ele mostra como o indicador impacta o desempenho geral do índice em comparação com outros indicadores do índice. Na descrição, você vai encontrar o link para o artigo que explica como esses scorecards são calculados. Esses indicadores são apenas alguns exemplos de métricas que podem quantificar a complexidade no caso de segurança de dados. Uma abordagem mais robusta em relação à complexidade deve incluir uma análise mais profunda das partes interessadas, encontrar pontos de complexidades ruins e a elaboração de estratégia de redução de complexidade. Na descrição desse tutorial, nós compartilhamos o link para um artigo em que nós discutimos detalhadamente as métricas de complexidade. Vamos agora passar para a perspectiva de aprendizagem e crescimento. Nessa perspectiva, nós temos dois grandes objetivos. O objetivo de auditorias regulares de segurança de dados, que ajuda a focar na infraestrutura adequada para a segurança de dados, e treinar os funcionários na meta de segurança de dados, que se concentra em fornecer à sua equipe o conhecimento e as habilidades atualizados necessários para evitar violações de dados ou minimizar o seu impacto. Então vamos dar uma olhada em como esses objetivos são formulados no mapa estratégico. No planejamento estratégico, entender o contexto ele é fundamental. Por exemplo, qual é o raciocínio por trás das auditorias regulares de segurança de dados? Que tipo de riscos nós estamos procurando? Para responder a essas perguntas, a lógica analisar riscos de segurança cibernética é formulada no modelo. Na descrição desse raciocínio, nós podemos encontrar exemplos de risco como ataques cibernéticos, ransomware, credenciais perdidas ou roubadas. A estratégia também é lidar com o desconhecido. Nesse exemplo, há uma hipótese de que o trabalho remoto está impactando a segurança dos dados. Para muitas organizações, o trabalho remoto fazia parte de sua estratégia de resposta à Covid. Com essa hipótese do mapa estratégico, a sua equipe de segurança terá um ponto de partida para buscar possíveis riscos e soluções. Existem dois indicadores de tendência: análise regular de riscos, que é uma análise geral dos novos riscos, e avaliar regularmente os riscos de dados confidenciais, que é uma análise mais específica no contexto de dados confidenciais. Ambos os indicadores estão configurados no modelo para serem atualizados trimestralmente. Existem várias métricas que ajudam a validar os esforços da equipe de segurança em analisar a situação de risco atual e aprender com ela. A verificação automatizada de vulnerabilidades,
teste de penetração, que é uma simulação de um ataque cibernético, e teste de equipe vermelha, que é um teste de segurança em uma escala maior, que envolve mais participantes. No modelo, os intervalos de atualização desses KPIs são configurados de maneira diferente. Por exemplo, o indicador de teste de equipe vermelha, que mais exige recursos, ele é configurado para o intervalo de atualização anual. A análise de risco e os procedimentos de teste são projetados para encontrar pontos fracos no sistema de segurança. Mas como nós sabemos que as conclusões dessas simulações e testes são efetivamente implementadas? Para encontrar a resposta a essa pergunta, nós rastreamos o número de violações de dados retornadas. Se a violação de dados do mesmo tipo se repetir, é sinal de que o plano de mitigação de risco sugerido pela equipe de segurança não é tão eficaz quanto esperado. O fator humano continua sendo um dos maiores riscos de qualquer sistema de segurança de dados. De acordo com o relatório de seguranças da IBM, cerca de 36% das violações de dados maliciosas estão associadas ao comportamento humano. Phishing, engenharia social, credenciais comprometidas. Como a estratégia de segurança de dados pode ser projetada para mitigar esses riscos de forma eficaz? Uma das soluções é automatizar certas operações e reduzir o papel do operador humano. Isso ressoa muito com a meta de redução de complexidade que nós discutimos na perspectiva interna. Para o resto dos casos, onde a automação não é possível ou não faz sentido econômico, a educação é uma resposta. Como focar os esforços educacionais no contexto da segurança de dados? Nós podemos usar um par de indicadores de tendência e de resultados. Então, o indicador de tendência seria a taxa de penetração do treinamento de segurança de dados, que pode ser usada para rastrear a cobertura do treinamento de conscientização sobre segurança de dados, onde os participantes, na verdade, podem aprender, por exemplo, sobre práticas de phishing e como evitá-las. E o melhor indicador de resultado nesse caso deve estar focado no impacto tangível do treinamento de conscientização. Por exemplo, se entender as práticas de phishing foi um dos tópicos do treinamento, então reproduza um cenário real de phishing e veja se os funcionários realmente usam os tópicos do treinamento. Isso pode ser quantificado com o indicador taxa de sucesso do teste de phishing. Então, nós revisamos o modelo de estratégia de segurança cibernética. Vamos resumir aqui algumas ideias principais, algumas ideias-chave. Existem fatores de risco conhecidos de violação de dados, bem como maneiras comprovadas de minimizar o impacto de incidentes de segurança. Então, concentre a sua estratégia na detecção precoce de problemas e na resposta rápida. E para diminuir o impacto das violações de dados, tenha um plano de mitigação de riscos, tenha uma equipe de resposta, reduza as complexidades ruins, atualize o modelo de riscos regularmente, crie um ambiente de segurança de teste e, por fim, eduque sua equipe, pois o fator humano é um dos principais riscos. Agora, o que vem a seguir? Use o modelo de estratégia discutido nesse tutorial como ponto de partida para sua própria estratégia de segurança de dados. Nesse caso, o software vai automatizar todos os cálculos, vai ajudar a formular planos de mitigação de riscos, construir dashboards e criar relatórios de desempenho, além de outras funcionalidades. Vários tutoriais de integração vão ajudar a sua equipe a começar rapidamente. Enfim, obrigado pelo seu tempo. Sinta-se à vontade para compartilhar seus desafios e descobertas nos comentários.